Olá, verdadeiros entusiastas! Stan Lee aqui, pronto para levá-los de volta a uma época em que super-heróis e quadrinhos mudaram para sempre. Estamos falando do Quarteto Fantástico. Não apenas os primeiros heróis da Marvel, mas uma família que discutia, lutava e sempre se unia. Antes de Reed esticar, Sue desaparecer, Johnny incendiar ou Ben virar o coisa, os quadrinhos eram cheios de heróis perfeitos, intocáveis. Queríamos algo real. Heróis que se preocupavam com o aluguel tanto quanto com invasões alienígenas. O Quarteto Fantástico era de exploradores, cientistas e aventureiros que nunca perderam a humanidade. Eles abriram caminho para todos que vieram depois, do Homem-Aranha aos Vingadores, provando que os leitores queriam personagens com profundidade. Então, apertem os cintos. Estamos prestes a decolar na história da primeira família da Marvel e como eles mudaram os quadrinhos para sempre. Toda grande história tem um começo, e o Quarteto Fantástico começou comigo, Stan Lee, e o lendário Jack Ray Kirby. A arte de Jack dava vida às nossas ideias mais loucas. A energia e a imaginação dele eram incomparáveis. Cansado de heróis perfeitos, eu queria um time que parecesse real. Um líder brilhante, mas desajeitado. Uma mulher poderosa, um adolescente esquentado e um coração trágico e monstruoso. Sem identidades secretas, sem vidas perfeitas, apenas uma família de aventureiros com falhas. Jack abraçou a ideia, criando personagens com visuais icônicos e poder bruto. Nosso processo criativo, mais tarde chamado de Método Marvel, era um turbilhão. Eu criava o enredo, Jack desenhava, e então eu adicionava os diálogos. O resultado? Um time que parecia vivo, com o qual as pessoas se identificavam, e diferente de tudo nos quadrinhos. E tudo começou com o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico foi criado para agitar os quadrinhos. Heróis tão humanos quanto superpoderosos. A história deles começou com uma corrida espacial. Reed, Ben, Sue e Johnny foram lançados ao desconhecido, esperando vencer os soviéticos na corrida para as estrelas. Bombardeados por raios cósmicos, eles caíram de volta na Terra, transformados para sempre. Seus poderes foram um acidente científico, não uma bênção, especialmente para Ben, que via sua transformação como uma maldição. Pela primeira vez, um herói odiava o que ele havia se tornado, e essa tragédia se tornou central para a série. Nós abandonamos as identidades secretas. O Quarteto Fantástico eram figuras públicas, morando no edifício Baxter para todos verem. Os problemas deles, fama, responsabilidade e drama familiar, estavam à mostra. Essa abordagem ousada os fazia parecer reais e preparou o cenário para o universo Marvel interconectado. Eles não eram apenas super-heróis, eram pioneiros de um novo tipo de narrativa. E os leitores não se cansavam. Quando Fantastic Four número 1 chegou às bancas em 1961, não sabíamos o que esperar. A resposta? Sucesso instantâneo e avassalador. Os fãs amaram a ação, mas mais do que isso, amaram os personagens. As brigas, o romance, a humanidade, tudo ressoou. As vendas dispararam e o Quarteto Fantástico se tornou um fenômeno, iniciando uma nova era de narrativa sofisticada. Rapidamente construímos um universo ao redor deles, vilões complexos como o Doutor Destino, anti-heróis como o Namor e ameaças alienígenas como os Skrulls. O Quarteto Fantástico se tornou a joia da coroa da Marvel, abrindo caminho para o Homem-Aranha, os X-Men e os Vingadores. Eles não foram apenas um sucesso, eles foram a faísca que acendeu a Revolução Marvel. Escrever o Quarteto Fantástico era uma explosão, especialmente as pegadinhas entre Johnny Storm e Ben Grimm. Johnny, o esquentado tocha humana, adorava atormentar Ben, tipo aquecer o chão para Ben acordar com um grito, ou colocar um laço gigante na cabeça de Ben para as câmeras de notícias.
Essas travessuras sempre terminavam em caos, com Reed dando sermões e Sue contendo os estragos. Mas esses momentos não eram só para rir, eles mostravam o coração do time. Apesar das ameaças cósmicas, eles eram uma família que brincava, brigava e sempre se apoiava. A imaturidade de Johnny e as inseguranças de Ben os tornavam reais, identificáveis e amáveis. Essa mistura de humor e humanidade tornava o Quarteto Fantástico verdadeiramente especial. As aventuras do Quarteto Fantástico ficaram estranhas, especialmente com os Skrulls, os alienígenas metamorfos da Marvel. Em uma história maluca, um grupo de Skrulls decidiu que as vacas eram os seres mais venerados da Terra, graças a anúncios e exposições de gado mal interpretados. O plano deles? Transformar uma vaca em Bessie, uma super vaca, e apresentá-la como uma deusa para a humanidade. A equipe foi capturada, forçada a assistir os Skrulls desfilarem sua campeã bovina. Johnny resgatou seus companheiros de equipe, e os Skrulls ficaram perplexos quando ninguém adorou a vaca deles. Foi um lembrete hilário de que nem toda ameaça alienígena precisava ser o fim do mundo. Às vezes, era apenas um mal-entendido cósmico. Mesmo nas histórias mais estranhas, o Quarteto Fantástico encontrava uma maneira de salvar o dia. Ben Grimm, o Coisa, é conhecido por sua força, mas poucos sabem sobre sua paixão secreta a chapéus. Incapaz de usar a maioria das roupas, Ben colecionava chapéus de todos os tipos. Fedoras, bonés de marinheiro, até um sombrero gigante de uma missão no México. Cada chapéu tinha uma história, uma memória, e era uma forma de Ben manter sua humanidade. A equipe tinha uma regra tácita: nunca mexer com os chapéus de Ben. Johnny aprendeu isso da maneira mais difícil depois de uma pegadinha flamejante. Até Reed entendia que os chapéus eram mais do que acessórios. Eram terapia para Ben. Esses pequenos detalhes tornavam Ben identificável, um herói que encontrava alegria e identidade além de sua aparência rochosa. É por isso que os leitores o amavam, não apenas como um gigante, mas como uma pessoa. A história do Quarteto Fantástico está cheia de curiosidades. Até os fãs mais fervorosos podem ter perdido algumas. Eles começaram com roupas comuns. Sue insistiu em uniformes, e Reed inventou seus icônicos trajes azuis de moléculas instáveis. A sede deles, o edifício Baxter, era apenas um arranha-céu comum, até Reed comprar os andares superiores e modificá-los. As constantes tentativas de despejo do proprietário se tornaram uma piada recorrente, enraizando suas aventuras cósmicas em problemas do mundo real. O bordão de Ben, "É hora do pau", foi uma criação espontânea que se tornou lendária. Ao longo dos anos, a equipe incluiu Homem-Aranha, Mulher-Hulk, Pantera Negra e muitos outros, provando que o Quarteto Fantástico era maior do que apenas 4. É um legado que acolheu novos heróis e manteve o espírito familiar vivo. O legado do Quarteto Fantástico é mais do que quadrinhos. É sobre família, falhas e a coragem de explorar o desconhecido. Eles mostraram que super-heróis poderiam ser complexos, emocionais e profundamente humanos. Suas aventuras eram grandiosas, mas suas lutas eram identificáveis, inspirando gerações de leitores e criadores. Eles lançaram as bases para o universo Marvel. Sem eles, não haveria Vingadores, X-Men ou Homem-Aranha. Eles introduziram seres cósmicos, raças alienígenas e o mundo interconectado que conhecemos hoje. Mais do que tudo, eles representam otimismo, curiosidade e o poder de trabalhar juntos. O icônico 4 significa família, aventura e o espírito de descoberta. Reed, Sue, Ben e Johnny, unidos por raios cósmicos e um amor inquebrável, são a primeira família da Marvel. A chama deles nunca se apagará, inspirando a todos nós a continuar explorando. Se gostou, deixe o seu like,
Se inscreva no canal e deixe seu comentário. Comente qual tema gostaria de ver por aqui. Até a próxima!